Olá pessoal, tudo bem? E aí, vamos para mais um bloco de Direito Civil aí para preparar você para essa sua primeira fase do concurso da PGE do Amapá? Vamos lá, vamos falar aqui mais um pouquinho sobre o Direito Civil, gente. Hoje eu trago para vocês questões super importantes que provavelmente vão estar aí na sua prova. Primeiro delas, a primeira questão que eu trago para vocês são dois institutos fundamentais do nosso direito, que é a prescrição e a decadência. Prescrição e decadência são muito importantes e vocês têm que saber pelo menos as noções básicas que estão no Código Civil para a sua prova, tá? E para facilitar a sua vida, eu trouxe para vocês um quadrinho que vai dar as distinções básicas entre prescrição e decadência para você conseguir visualizar bem direitinho essas diferenças entre prescrição e decadência. E aí a gente vê aqui, gente, o seguinte, vocês já sabem disso, mas vamos lá. Prescrição, ela é relacionada a direitos subjetivos. O Código Civil, ele fala para a gente o seguinte: violado um direito subjetivo, nasce para o titular a pretensão, que deve ser exercida nos prazos previstos na lei. E se não for exercida nesses prazos, ela será extinta. Então, a gente vê aqui que o que se extingue pela prescrição é a pretensão, pessoal. Não é o próprio direito que se extingue, tá? Além disso, os prazos prescricionais, eles estão sempre previstos em lei e eles não podem ser alterados por acordo das partes. A prescrição admite renúncia, expressa ou tácita, depois que ela se consumar, sem prejuízo de terceiros. O Código Civil prevê casos em que a prescrição pode ser interrompida ou suspensa. E, em relação à declaração de ofício da prescrição, a gente tem esse enunciado 581 das Jornadas de Direito Civil, pelo qual a doutrina firmou o entendimento de que a prescrição ela deve ser declarada de ofício, mas antes dessa declaração de ofício, o juiz deve ouvir as partes. Então, deve haver a oitiva prévia das partes antes da declaração de ofício pelo juiz, para que as partes se manifestem acerca da possibilidade ou não, da vontade ou não de renúncia da prescrição, tá? Em relação à decadência, a gente sabe que ela se relaciona a direitos potestativos, tá? E diferente da prescrição, a decadência, ela atinge o próprio direito. Ela vai extinguir o próprio direito. E aí a gente vê aqui no slide, nesse quadrinho, vamos lá, para vocês terem uma visualização bem legal dessa diferença. A decadência, os prazos delas podem estar previstos em lei ou podem ser convencionados por acordo de vontades. Esses que são previstos em lei, eles são chamados de decadência legal, e o de acordo de vontades é a decadência convencional. E apenas essa decadência convencional admite renúncia. Os prazos decadenciais, em regra, eles não vão poder ser suspensos nem interrompidos, salvo se houver disposição em lei, tá? E em relação ao conhecimento de ofício, o que se entende é que o juiz ele deve conhecer de ofício a decadência legal, mas ele não pode suprir a declaração da decadência convencional, tá? Então, essas são as diferenças básicas entre os institutos da prescrição e da decadência, que é muito importante vocês saberem para a sua prova. E aí, no Código Civil, são previstas causas de impedimento e de suspensão da prescrição, né? A gente viu que os prazos prescricionais admitem suspensão, interrupção, etc. E o Código Civil prevê essas hipóteses. E aí as causas de impedimento e suspensão estão previstas aí no artigo 197 a 200 do nosso Código Civil. Então, leiam essas hipóteses de impedimento e suspensão da prescrição para você saber aí na sua prova. Em relação à possibilidade de suspensão da prescrição, quando é o caso de uma dívida solidária ativa, quando há uma solidariedade ativa na dívida, o Código Civil ele trata dessa hipótese no artigo 201. Ele estabelece o seguinte para a gente vê aqui que o artigo 201, nos casos de solidariedade ativa, ele diz que a suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários
não aproveita os demais, pessoal. Então, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, não vai aproveitar os demais, salvo, tem uma exceção, se a obrigação for indivisível. Então, a gente vê que o Código Civil traz essa regra e também traz a exceção da regra. Isso para os casos de suspensão da prescrição nas hipóteses em que há solidariedade ativa. O Código Civil também traz para a gente casos de interrupção da prescrição, né? Tem os casos de impedimento e suspensão, que eu já falei para vocês, e agora os de interrupção da prescrição. São previstos no artigo 202 do nosso Código Civil. E o artigo 204, ele também traz para a gente essas regrinhas referentes à existência de múltiplos credores e múltiplos devedores, ou solidariedade ativa e solidariedade passiva, e a sua interseção com a interrupção da prescrição. São regras que às vezes vêm na sua prova e são regrinhas um pouco chatas, um pouco confusas, então eu trago para vocês para a gente fazer essa revisão, tá? O artigo 204, ele traz para a gente o seguinte, gente. Quando há múltiplos credores ou devedores sem solidariedade, então quando não há solidariedade entre credores e devedores, a interrupção da prescrição por um credor ou contra um codevedor não aproveita os outros e nem prejudica os demais. Então, gente, a gente vê aqui que quando há múltiplos credores ou múltiplos devedores, a interrupção da prescrição a favor de um dos credores ou contra um devedor não vai prejudicar e não vai favorecer os demais. Então, nada vai mudar para os demais credores ou demais devedores, tá? E aí a gente se pergunta, e quando há solidariedade? Quando há solidariedade, seja ativa ou passiva, as hipóteses de interrupção da prescrição vão aproveitar e vão prejudicar os demais credores e devedores solidários. Então, a gente vê aí que o artigo 204, parágrafo 1º, ele traz para a gente essas regras. A interrupção da prescrição por um dos credores solidários aproveita os outros e, da mesma forma, ela é efetuada contra o devedor solidário, envolve os demais e seus herdeiros. E aí o parágrafo 2º traz uma regra específica em relação à interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário. Nesse caso, não haverá prejuízo aos outros herdeiros ou devedores. E aí, em regra, né? A regra é que a interrupção contra um dos herdeiros do devedor solidário não vai prejudicar os outros herdeiros ou devedores, mas é ressalvada a hipótese da obrigação ser indivisível. Então, no caso de obrigação indivisível, haverá o prejuízo aos demais, tá? E o artigo 3º parágrafo 3º do artigo 204, ele traz a última regra referente a esse ponto, que é a questão da interrupção da prescrição em relação ao devedor principal e ao fiador. Ele estabelece que a interrupção da prescrição contra o devedor principal prejudica o fiador. Então, se houver uma dívida garantida por fiança, se o credor interromper a prescrição contra o devedor principal, vai prejudicar o fiador. E aí surge a seguinte dúvida, e o contrário, a dívida, se houver a interrupção da prescrição contra o fiador, vai prejudicar o devedor principal? E essa questão, ela foi respondida pelo STJ, essa questão chegou lá no STJ, e aí a gente vê aqui nesse julgado, que foi publicado no informativo 602, que o STJ entendeu que a interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado. Ou seja, pessoal, o STJ entendeu que o principal não acompanha o destino do acessório. Então, como a fiança é um pacto acessório, não pode como a fiança é um pacto acessório, se houver a interrupção da prescrição em relação ao fiador, não vai prejudicar o devedor principal, porque o principal não segue o acessório, mas o contrário, o acessório que segue o principal. E aí o STJ ele traz para a gente uma pequena ressalva, nos casos em que o fiador ele
ele se obriga como devedor solidário. Se o fiador, no caso concreto, tivesse obrigado como devedor solidário, aí não será aplicada essa regra. Vai ser aplicada a regra que eu já trouxe para vocês do artigo 204, parágrafo 1º, que é aquela que diz que a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Então, o STJ fez essa ressalva nos casos em que a obrigação do fiador passar a ser solidária. Nesse caso, vai haver subsunção do fato com a previsão do parágrafo 1º. E aí vai ser aplicada essa disposição e, portanto, a interrupção efetuada contra ele vai envolver também o devedor principal. Então, é um julgado interessante aí que é recente, foi do ano passado. Então, pode ser que o examinador queira cobrar aí na sua prova, né? Então, para vocês ficarem sabendo, eu trago para vocês aqui, para ampliar aí o âmbito do seu estudo. E como você está fazendo prova para procurador do Estado, você tem que saber questões referentes à prescrição da Fazenda Pública. Prescrições das pretensões contra a Fazenda Pública, tá? E eu trago uma controvérsia que teve, uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial com o advento do Código Civil de 2002. Isso porque essa questão da prescrição da pretensão contra a Fazenda, ela sempre foi regulada pelo Decreto 20.910 de 32. Esse decreto, o artigo 1º dele, ele prevê que as dívidas da Fazenda Pública, elas vão prescrever em 5 anos. E aí, como veio o Código Civil, o Código Civil previu novos prazos de prescrição. Entre eles, o do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. E esse dispositivo, ele estabelece para a gente o prazo de 3 anos para a prescrição da pretensão de reparação civil. E aí perguntou-se, será que para os casos em que tem uma pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública, não seria o caso de aplicar esse artigo do Código Civil em detrimento do decreto-lei? Porque seria mais benéfico para a Fazenda Pública um prazo prescricional de 3 anos e não de 5 anos. E aí surgiu uma grande divergência na doutrina e na jurisprudência. Essa divergência, ela foi solucionada pelo STJ, que pacificou o entendimento. O STJ, ele entendeu que se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910 de 32. Então, pessoal, o STJ pacificou esse entendimento e entendeu que o prazo prescricional nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda o prazo prescricional é quinquenal, de 5 anos, e não é o prazo trienal do Código Civil. E o fundamento utilizado pelo STJ foi o seguinte, o decreto, ele regula essa matéria de forma especial. Então, o Código Civil, por regular a matéria de forma genérica, geral, ele não revogou o decreto. Então, continua sendo aplicado esse prazo de 5 anos do Decreto 20.910, tá? E a gente falou aqui da prescrição contra a Fazenda Pública e a gente também tem que tratar da prescrição da pretensão da Fazenda Pública. Se a Fazenda Pública tiver uma pretensão de ressarcimento de um dano decorrente de um ilícito civil, essa pretensão é prescritível ou ela é imprescritível? Esse tema foi julgado pelo STF em 2016 e o STF firmou o posicionamento em repercussão geral no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Então, pessoal, teve esse julgamento do STF em repercussão geral, foi em 2016, e o STF, o tribunal, entendeu pela necessidade de uma interpretação restritiva do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que fazia essa ressalva no final.
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Pela leitura literal desse dispositivo, algumas pessoas entendiam que a pretensão da Fazenda Pública decorrente de ilícito civil seria imprescritível, mas o STF afastou esse entendimento e deu uma interpretação restritiva ao artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, com base nos princípios da segurança e estabilidade das relações jurídicas e da paz social. Mas o que a gente tem que ficar ligado em relação a esse julgado é que ele não alcança, essa decisão, ela não vai alcançar as pretensões decorrentes de improbidade administrativa e de matéria penal, tá? Esse julgado, ele se diz respeito especificamente aos danos decorrentes de um ilícito civil, não vai abranger atos de improbidade e matéria penal. E em relação ao prazo, o STF não se debruçou especificamente. Essa questão ela apenas foi tratada na fundamentação e o STF entendeu que deveria ser aplicado o prazo comum de responsabilidade civil. E aplicou, aliás, ele manteve o acórdão de origem que tinha aplicado o prazo, que tinha entendido por ser aplicável o prazo prescricional de 3 anos. Mas assim, o STF foi apenas em fundamentação, essa questão do prazo não foi objeto específico dessa decisão, tá? Então, assim, a gente tem esse posicionamento do STF em obter dictum, mas não foi objeto específico da decisão. Em relação ao prazo ainda, eu trago para vocês o entendimento do STJ, que acaba sendo diferente. O STJ, depois dessa decisão do STF, tem algumas decisões no sentido de que deve ser aplicado o prazo de 5 anos por uma questão de isonomia. Se a prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública é em 5 anos, por uma questão de isonomia, a prescrição da pretensão da Fazenda Pública também deve ser em 5 anos. E aí eu trago para vocês esse julgado, que foi agora desse ano, super recente também do STJ, em que foi afirmado exatamente essa questão. Pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora, como nas ações de regresso acidentária. Então, pessoal, o STJ firmou o seu entendimento nesse sentido, tá? Inclusive, essa questão, esse ponto, foi cobrado na prova da PGE de Tocantins, que teve a banca FCC. E a questão correta era exatamente a que entendia como, a que afirmava que o prazo é o prazo quinquenal por uma questão de isonomia. E ela pedia no enunciado o entendimento do STJ. Então, fiquem ligados também no enunciado das suas questões. Se ele pede entendimento do STJ, do STF, ou entendimento doutrinário, ou de acordo com o Código Civil, então prestem atenção no que o examinador está querendo que você responda, tá? Para continuar na nossa aula, eu trouxe agora para vocês umas questões referentes ao direito das obrigações, tá? É um ponto do Código Civil bastante importante para provas de procuradoria, provas da FCC, apesar de que nas últimas provas não teve grande incidência. Mas, para a gente não passar em branco por ele, eu trago para vocês algumas distinções de obrigações que às vezes caem nas nossas provas. A primeira delas é a diferença entre obrigações alternativas e obrigações facultativas. E aí, no nosso quadrinho, a gente vê aqui que as obrigações alternativas são aquelas que, no momento da formação da obrigação, o credor e o devedor pactuam mais de uma prestação, gente. Então, essa obrigação, ela tem múltiplos objetos. Mas o devedor ele vai se exonerar cumprindo apenas uma delas. Então, existe essa possibilidade, existem vários objetos da obrigação, mas o devedor ele paga a obrigação cumprindo apenas uma das prestações. As obrigações facultativas, por sua vez, elas têm apenas um objeto determinado pelas partes, ou seja, o objeto da obrigação é único.
mas é conferido ao devedor a faculdade de substituir a prestação pactuada por outra, como forma de facilitar o pagamento. Então, pessoal, a gente vê que as partes pactuam um único objeto na obrigação, mas as partes pactuam também a possibilidade do devedor substituir esse objeto como uma forma de facilitar o seu pagamento. E como tem apenas um objeto nessa obrigação, o credor ele somente vai poder exigir esse objeto. Ele não vai poder exigir um objeto diverso, mas o devedor ele vai se exonerar pagando com esse objeto diverso. Então, essas são a diferença principal, primordial, entre obrigações alternativas e obrigações facultativas. Uma outra distinção que às vezes vem em prova e complica um pouco a vida do candidato é a distinção entre obrigações solidárias e obrigação indivisível. A obrigação solidária, ela é estabelecida ou por lei ou por contrato. A gente sabe, todo mundo sabe, é a lição básica de direito civil, que solidariedade não se presume, está expresso lá no nosso código. Solidariedade não pode ser presumida, então ela tem que estar no contrato ou advir da lei. E ela se refere ao vínculo que vai se estabelecer entre os diversos credores ou os diversos devedores, tá? Então, ela não diz respeito à natureza do objeto, ela diz respeito ao vínculo que vai se estabelecer entre credores, entre vários credores ou entre vários devedores. No caso da solidariedade passiva, na obrigação solidária passiva, cada um dos devedores é obrigado pela dívida toda. E na obrigação solidária ativa, cada credor é considerado como um único credor perante o devedor. Então, é exatamente isso. Esse é o esquema das obrigações solidárias. A obrigação indivisível, por outro lado, ela é assim considerada, ela é assim classificada em virtude da natureza do objeto. O objeto é indivisível dessa obrigação. O objeto da obrigação é indivisível, ele não pode ser dividido sem prejudicar a sua natureza, sem prejudicar a sua essência. E aí, por isso, a obrigação é classificada como uma obrigação indivisível. E aí, nos casos em que a obrigação indivisível ela tem múltiplos devedores, cada devedor será obrigado pela dívida toda. Mas o devedor que paga a dívida por inteiro se subroga no direito do credor em relação aos outros coobrigados. E no caso de multiplicidade de credores, de uma obrigação indivisível, cada credor pode exigir a dívida por inteiro, porque aquela dívida ela não tem como ser fracionada. Então, cada credor vai poder exigir a dívida por inteiro, tá? Então, agora vocês já têm essas explicações básicas aí de algumas distinções de espécies de obrigações. E eu vou trazer para vocês, a partir de agora, questões referentes à cláusula penal. Cláusula penal é um tema afeto ao inadimplemento, né? O inadimplemento acontece quando tudo dá errado na obrigação, quando o devedor ele não cumpre com a sua obrigação, ele não adimple a sua obrigação. Quando há o adimplemento, há o pagamento, tudo ocorre normalmente, tudo é ótimo. Mas quando há o inadimplemento, aí que pode acontecer a incidência da cláusula penal. E para introduzir esse assunto da cláusula penal, eu faço a distinção para vocês aqui sobre inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. O inadimplemento absoluto, ele vai acontecer quando o credor, ele não vai ter mais interesse no cumprimento daquela obrigação. Então, houve o inadimplemento, o devedor deixou de cumprir a sua obrigação e depois disso, o credor não tem mais nenhum interesse, a prestação não é mais útil ao credor. E aí a gente classifica esse inadimplemento como inadimplemento absoluto. O inadimplemento relativo, por outro lado, ele acontece quando o credor ainda tem interesse no cumprimento da obrigação depois do inadimplemento, depois que o devedor não cumpre. Ainda assim, a prestação é útil para o credor, tá? E esse inadimplemento relativo, ele é chamado também de mora. Ele também recebe esse nome. O devedor em mora, ele é aquele que atrasa o cumprimento da obrigação. E essa obrigação ainda é útil para o credor.
Existe uma classificação doutrinária em relação à mora, e ela é classificada entre mora ex re e mora ex persona. A mora ex re, de acordo com o artigo 397, ela acontece nas obrigações positivas e líquidas, e nesses casos o devedor ele vai ser constituído automaticamente em mora após o fim do prazo para pagamento, tá? Então essa mora ex re é a mora automática. Acabou o prazo para pagamento, o devedor ele é automaticamente constituído em mora sem nenhuma atitude, nenhuma conduta do credor. A mora ex persona, por sua vez, ela acontece nas obrigações sem termo e ela precisa, para constituir em mora o devedor, a interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor. Então é necessário que o credor ele tome essa providência para constituir em mora o devedor, tá? E aí a gente parte agora sim para a questão da cláusula penal. A cláusula penal, ela é um pacto acessório no contrato, tá? E ela tem natureza de pena, uma penalidade imposta ao devedor, tanto para os casos de inadimplemento absoluto, quanto para os casos de inadimplemento relativo. A cláusula penal, de acordo com o tipo de inadimplemento, ela vai ser classificada como compensatória ou moratória. A cláusula penal compensatória, ela é aplicada, ela é pactuada para os casos de inadimplemento absoluto da obrigação. E ela funciona como uma forma de pré-fixação das perdas e danos. O credor e devedor, eles pactuam previamente no contrato um valor referente às perdas e danos para o caso de haver o inadimplemento absoluto da obrigação. Ou seja, é uma forma de indenizar o credor. Por outro lado, a cláusula penal moratória, como o próprio nome já diz, ela é aplicada nos casos de inadimplemento relativo, ou seja, nos casos de mora. E aí ela funciona, ela é estipulada no contrato como uma forma de desestimular essa mora. É uma penalidade aplicada ao devedor que atrasa o cumprimento da obrigação. Então, é uma forma de desestimular esse atraso, tá? Em relação à possibilidade de cumulação da cláusula penal com o cumprimento da obrigação principal, eu trago para vocês os artigos 410 e 411 do nosso Código Civil. O 410, ele impede que a cláusula penal seja cumulada com o cumprimento da obrigação principal. Então, o credor, ele vai poder ou requerer a cláusula penal compensatória, ou vai poder buscar a satisfação o cumprimento da obrigação principal. Ele não pode cumular. No caso da cláusula penal moratória, o artigo 411 permite essa acumulação. Ele permite que o credor execute essa cláusula penal moratória e cumule também com o cumprimento da obrigação principal. Então, vai poder haver essa cumulação entre cláusula penal e o cumprimento da obrigação principal. Em relação à limitação do valor da cláusula penal, eu trago para vocês um julgado também muito importante do STJ, que também é recente, agora de 2018, que o STJ entendeu pela necessidade de aplicação de ofício do artigo 413 do Código Civil. Esse artigo, ele prevê que o juiz, ele deve reduzir equitativamente o valor da cláusula penal nos casos em que já tivesse sido cumprido parte da obrigação ou nos casos em que a cláusula penal se mostrar manifestamente excessiva. Então, nessas hipóteses, o artigo ele determina que o juiz reduza o valor da cláusula penal. A doutrina, ela tem um entendimento, inclusive por meio de 2 enunciados do Conselho da Justiça Federal, que esse artigo 413 é uma norma de ordem pública. Então, deve ser aplicado de ofício pelo juiz. Não precisa que a parte requeira essa redução da cláusula penal. O juiz deve aplicar de ofício. E aí o STJ, agora em 2018, informativo 627, o STJ aplicou esse entendimento e entendeu que o juiz,
constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, ele deve, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução. E ele, inclusive, utilizou os enunciados 356 e 355 das Jornadas de Direito Civil, que são esses que pelos quais a doutrina já tinha sedimentado o entendimento no sentido de que seriam normas de ordem pública e que deviam ser e que deve ser aplicada de ofício pelo juiz, tá? Então, é um julgado aí importante, super recente do STJ, e é legal que a gente traga para vocês aqui na aula. E para finalizar aqui nesse nosso segundo encontro, eu vou falar de um tema afeto à teoria geral dos contratos. É o tema da boa-fé objetiva, que é super importante também no nosso direito civil, um princípio de extrema importância para as normas de direito civil. Essa boa-fé objetiva, ela está positivada no artigo 113 e 422 do Código Civil. A gente sabe que o artigo 422, ele determina que os contratantes observem a boa-fé objetiva durante toda a execução do contrato. Então, essa boa-fé objetiva, ela vai impor aos contratantes um padrão ético de conduta, um padrão de lealdade que os contratantes devem observar reciprocamente durante toda a execução do contrato. A doutrina, ela elastece, ela amplia a aplicação desse artigo 422 do Código Civil, esses dois enunciados que eu trago para vocês, no enunciado 25 e 170. Então, é entendimento doutrinário de que a boa-fé objetiva, ela deve ser observada também nas fases pré-contratual e pós-contratual. Então, a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes nas fases de negociações preliminares e após a execução do contrato. Então, pessoal, a gente vê que além desse padrão ético de conduta dever ser observado durante a execução do contrato, também deve ser observado antes, nas fases de negociação, e também depois da execução contratual, tá? E aí a gente chega ao ponto da tríplice função da boa-fé objetiva. A nossa doutrina enxerga na boa-fé objetiva três funções primordiais. E são elas: a primeira, prevista no artigo 113 do Código Civil, que é a função interpretativa, né? A gente sabe que, se for necessária a interpretação de um negócio jurídico, o juiz deve sempre privilegiar a boa-fé objetiva. Então, é uma norma interpretativa. A segunda função da boa-fé objetiva é a função de criação de deveres anexos. A boa-fé objetiva, ela vai impor aos contratantes que eles respeitem os deveres de informação, de lealdade, de cooperação, transparência, honestidade. Então, são deveres que decorrem diretamente da boa-fé objetiva e eles devem ser observados pelas partes, mesmo que não haja qualquer previsão no contrato, tá? Então, são hipóteses em que esses deveres eles decorrem diretamente da lei. E essa segunda função da boa-fé objetiva, ela ensejou na doutrina a criação de uma nova forma de inadimplemento do contrato, que é a chamada de violação positiva do contrato, tá? Então, se um desses deveres laterais da boa-fé objetiva forem violados, a doutrina entende que pode ser configurado o inadimplemento contratual, essa violação positiva do contrato, e essa verificação, ela independe de culpa. Pelo enunciado 24 do Conselho da Justiça Federal, a doutrina fixou esse entendimento. Em virtude do princípio da boa-fé, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Então, a gente verifica aqui, pessoal, que a doutrina, ela entendeu por essa nova forma de inadimplemento em decorrência da violação dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, tá? E para finalizar a nossa aula, a terceira função da boa-fé objetiva é a função limitadora do exercício abusivo de direitos subjetivos. A gente sabe que a boa-fé objetiva, ela vai funcionar como uma baliza, como o limite no qual a gente verifica até onde pode ir o exercício regular de um direito e a partir de onde será
considerado abusivo o exercício de um direito. Então, se o titular de um direito, ele exercer esse direito e violar os limites impostos pela boa-fé objetiva, haverá a configuração de um abuso do direito. Então, essa seria a terceira função da boa-fé objetiva, que funciona como essa baliza para a gente verificar a regularidade e a abusividade do exercício de um direito, tá? E com isso eu encerro esse nosso segundo encontro e eu volto com vocês para falar um pouco mais sobre direito civil. Até breve!